Olá, irmão, que a paz de Jesus Cristo esteja no vosso lar, no vosso coração. Eu quero nesta tarde trazer algo da Bíblia Sagrada que eu aprendi, e quando eu aprendi eu gosto de repassar para os outros, né? A gente aprende um com o outro. E eu quero trazer uma palavra aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1, verso 2 e verso 3. Apocalipse, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tinha visto. Verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e o que ouve as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Esses são os 3 versículos primeiros do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. E ele começa com a palavra revelação. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar. Aqui nós vemos que da onde veio, quem mandou e para quê? Para mostrar. O livro do Apocalipse veio para mostrar as coisas que brevemente hão de acontecer. Uma revelação. Apocalipse é revelação. Louvado é o nome do Senhor. Apocalipse é um livro dos mais fascinantes da Bíblia e por vezes desafiadores. Para muitos leitores da Bíblia, esse livro é um livro cheio de mistérios. É mais mistério do que revelação e esclarecimento. Porque para eles é muito difícil entender. E para nós também tem coisas que ainda nós não entendemos os mistérios. Mas a maior parte do livro de Apocalipse nós sabemos. Louvado é o nome do Senhor. Temos a revelação. A mensagem principal enfatiza que o livro é uma revelação divina e uma palavra de esperança e encorajamento, que incentiva a fidelidade a Cristo em tempos difíceis, tempos de lutas, de desafios. Aí é uma palavra de encorajamento. Não é nosso objetivo começar a nossa mensagem interpretando esta palavra através das nossas ideias, especulações pessoais, achismo, não. Nem através das manchetes do dia a dia, que são furadas. Não é correta essas interpretações do livro do Apocalipse. Autores sensacionalistas vendem milhões de livros, ligando essas imagens bíblicas com as manchetes do dia a dia. Igrejas atraem multidões apresentando a sua interpretação do livro do Apocalipse. Especialmente, o livro do Apocalipse, com uma mensagem específica para os tempos modernos. Deveríamos nos retrair com medo
achando que os acontecimentos assustadores das manchetes dos jornais diários sejam cumpridos, ou seja, cumprimento das palavras do Apocalipse, como servo de Deus devemos dar importância a esse livro, assim como damos a todas as escrituras. É a mesma importância. Apocalipse é a revelação em grego, quer dizer apocalipsis. Sugere que o livro é apenas um conjunto de profecia, mas também uma revelação direta do próprio Cristo. A palavra revelação significa desvendar ou mostrar algo que estava oculto. E também indica tirar o véu. Isso indica que o livro do Apocalipse não é um mistério obscuro, oculto, mas é uma revelação da verdade sobre Jesus e o seu plano futuro, para um futuro muito próximo. João foi exilado na ilha de Patmos para morrer, e lá ele recebeu essas visões de Deus. Esse contexto de sofrimento e privação é fundamental para entender a urgência e a profundidade da mensagem que ele transmite. Louvado é o nome do Senhor. As cartas do Apocalipse, as 7 cartas, são destinadas às 7 igrejas, modelos da época. Muitas delas na Ásia Menor, e muitas delas estão na Turquia, muitas delas estão no território turco, e são destinadas, Apocalipse 2 e 3 está escrito, ela revela a situação da igreja da época e serve como modelo para todas as igrejas dos nossos dias. Não sabemos perfeitamente por que Jesus escolheu as 7 igrejas, mas eu acredito que Jesus achou que aquelas igrejas revelavam o contexto da profecia para os nossos dias. Jesus olhou, verificou e falou: essas igrejas aqui, elas descrevem o contexto das aflições dos últimos dias. E nós vemos essas igrejas nos nossos dias. Louvado é o nome do Senhor. Em figura, e são essas igrejas do Apocalipse. Louvado é o nome do Senhor. E as cartas destinadas às 7 igrejas, elas revelam a situação das igrejas da época, possivelmente sobre o Império Domiciano. Era conhecido por sua hostilidade em relação aos seguidores de Cristo. Eles enfrentavam desafio, perseguição, heresias, estavam assim, e muita tentação. Eles eram tentados a se conformar com a cultura pagã da época. Eram muitas. Parece que descreve o contexto atual. Descreve os nossos dias. Os nossos dias são apocalípticos. Louvado é o nome do Senhor. Esse contexto contém verdades profundas sobre quem é Jesus Cristo e o propósito da revelação divina. Muitas vezes cercada por mistérios, mas ao meditar nesses versos entenderemos a mensagem profunda e relevante para as nossas vidas. É importante que nós entendamos a mensagem do Apocalipse. Louvado é o nome do Senhor.
Exaltado seja Deus. Deus enviou um anjo para transmitir a mensagem a João, que como servo de Deus, receberá as visões e a compartilhará. A mensagem foi João que escreveu, porém, a mensagem não era de João. A mensagem não era do anjo. A mensagem era de Deus. Aqui está o caminho da mensagem. A mensagem era de Deus, que ele entregou para Jesus Cristo. Jesus certamente chamou um anjo e disse, vai lá e revela para o pastor João, apóstolo João. Ele era um pastor que cuidava de muitas igrejas na época. E de repente foi tirado da liderança da igreja e foi levado para morrer sozinho na ilha de Patmos. E ali ele recebeu a palavra e escreveu para nós. O apóstolo João enfatiza que Jesus é o centro da mensagem. Assim como Jesus é o centro da Bíblia total. Jesus é o centro de tudo. Glorificado é o nome do Senhor. E que esta mensagem é um testemunho do que João viu. Ele está... o livro do Apocalipse é uma mensagem que João viu. Foi através de visão, através da revelação do Espírito Santo, João viu e escreveu. E promete bênção àqueles que leem e guardam a palavra da profecia. Apocalipse promete bênção para estes. O verso 1 não é apenas uma introdução ao que virá, mas é também uma declaração poderosa sobre a natureza de Jesus Cristo e a revelação que ele nos traz através do Apocalipse. Aqui é Jesus quem se revela. Primeiro ele se revela, se apresenta pessoalmente a João. Depois revela os eventos finais do mundo, para nos lembrar que em meio às incertezas da vida, a revelação de Jesus Cristo é que nos traz clareza e esperança. Alguém pensa que ser crente é uma opção de vida, uma decisão, como se a pessoa decidisse sem saber o que está fazendo. Mas ser crente é alguém que recebeu a revelação de Deus, foi revelado a ele. Glória ao nome do Senhor. A gente não foi feito uma lavagem cerebral pelo pastor, como dizem. A gente não ficou bobo para ser crente, não. A gente é crente porque recebeu uma revelação de Deus. Quando você vê um crente servindo ao Senhor, você sabe que é porque ele recebeu a revelação de Deus. E aí está a diferença, porque muitos passam anos e anos na frente de uma igreja e até ignora. Diz, por que esses crentes estão fazendo aí? Por que eles estão aí? Qual é o objetivo? Por quê? Porque ele não recebeu a revelação. E nós recebemos essa revelação de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então aqui diz que a revelação de Jesus Cristo nos traz clareza e esperança. Quando recebemos a mensagem do Evangelho, trouxe-nos clareza e esperança, falou dentro do nosso coração. Por isso nós decidimos servir ao Senhor, ainda que
Todas as coisas são ao contrário. O mundo hoje é ao contrário das coisas de Deus. Mas nós temos uma revelação de Deus. Aleluia. Evangelho é revelação. Quando a gente prega a palavra, a gente está pregando, mas sabe que a gente não convence ninguém. Quando a gente prega a palavra, Deus, através da mensagem, pode se revelar à pessoa que está nos ouvindo. E se Deus se revelar a essa pessoa certamente servirá ao Senhor conosco. Ser crente é receber revelação de Deus. Ser crente, aleluia, não é ser bobo. Ser crente não é não saber o que está fazendo. Ser crente é receber a revelação do Evangelho de Deus em nossos corações. Por isso que faz-nos diferente. Por quê? Porque nós recebemos a revelação de Deus. E aqui também o apóstolo João escreveu essa revelação para nos trazer clareza. Mas eu não entendo. Vai estudando, vai lendo, vai procurando entender. E na medida que você vai lendo, o Espírito Santo vai revelando. Há muitas coisas para revelar. Para o Espírito Santo revelar no livro do Apocalipse. E ele vai revelando. Eu estudo a vida inteira. E eu sempre tenho novidade. De vez em quando ele revela uma coisa, revela outra. E eu vou entendendo e vou dizendo, meu Deus, eu li tanto isso aqui. Eu li essa parte tanto aqui, agora eu não entendia. E agora, amados, a gente descobre todo dia coisa nova na Escritura. A Bíblia diz que ela se renova, né? De todo dia. E certamente que sim. Você lê tanto um texto que parece que já não tem nem tinta mais a Bíblia. De tanto ler. E você capta alguma coisa, não capta outra. Mas de repente, você lê de novo, você capta. Mas eu leio tanto, isso aqui é uma mensagem tão conhecida minha. E eu não sabia. Você se surpreende com a revelação do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Enquanto você lê, Deus revela. Agora, se você não lê, Deus não revela, não. Não. Ah, mas eu quero entender. Mas então vai ler, vai meditar, vai estudar, vai discorrer a palavra. Aí você vai, né, entendendo o que diz o Apocalipse. Devemos sempre manter a fé e a esperança na volta de Cristo, sabendo que Deus tem um plano e um propósito para o nosso futuro. Está escrito, principalmente no Apocalipse, sobre o nosso futuro. Aleluia. Deus lhe deu. Louvado é o nome do Senhor. Aqui diz assim, Deus lhe deu. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. A origem da revelação é divina. É Deus quem deu a Jesus Cristo. Então, Deus é quem inicia esse processo de comunicação conosco. Quando ele revelou o Apocalipse, ele disse assim, eu quero comunicar, quero revelar um processo de comunicação com essa pessoa, quero revelar as coisas futuras, as coisas que breve vai acontecer. É um processo, o Apocalipse é um processo de comunicação de Deus para nós. Você viu como é tão interessante o livro de Apocalipse e nós às vezes nem lemos.
Nem lemos porque nós não entendemos. É o livro mais misterioso que tem na Escritura. Acredito que é. Acredito que é o livro mais misterioso que tem nas Escrituras. Mas à medida que nós vamos lendo, à medida que nós vamos meditando, vai esclarecendo para nós esses mistérios. Apocalipse é um presente de Deus dado a nós, para que entendamos o seu plano futuro e que estamos incluídos nele se ficarmos firmes. O Apocalipse é Deus dizendo, olha o meu plano aqui. No livro do Apocalipse você vai se situar onde você está e o que virá pela frente. Você sabe o teu futuro através do livro do Apocalipse. Você conhece o teu futuro, você sabe o que vai acontecer depois que você partir dessa terra, está tudo escrito, você sabe. Louvado é o nome do Senhor. Você sabe o castigo dos ímpios. Você sabe o que vai acontecer para as pessoas que ficarem aqui na grande tribulação. Você vai ficar sabendo através do livro do Apocalipse. Para mostrar, esse verso também diz, para mostrar. O livro do Apocalipse é para mostrar, não é para esconder. Não é para você não entender, é para mostrar. Mas para que isso seja mostrado, você tem que se empenhar em ler e meditar no livro do Apocalipse. O propósito da revelação é para mostrar aos seus servos. Deus mandou escrever o Apocalipse para mostrar aos seus servos. Para mostrar aos seus servos, aos crentes, as coisas que em breve devem acontecer. Isso refere-se às coisas futuras e às dificuldades que os servos de Deus enfrentarão. Mas principalmente também é um chamado à fidelidade. É como um incentivo para que nós suportemos essas dificuldades, porque vale a pena. Isso sugere um caráter profético e um chamado a se preparar para o futuro. Tem que haver uma preparação para o nosso futuro. E a Bíblia ensina essa preparação para o nosso futuro. A revelação não é para todos, não. Mas é para os servos de Deus, para mostrar aos seus servos. O mundo não conhece a revelação. Se conhecesse, estariam conosco. Porque Deus escreveu para mostrar aos seus servos, aqueles que seguem a Cristo, reconhecendo-o como seu Senhor e único Salvador. Esses têm acesso a essa revelação. Isso implica em responsabilidade. Devemos não apenas receber, mas também responder a essa revelação com obediência e com ação, nos preparando para o futuro. Porque é uma revelação divina que devia ser lida, entendida e obedecida pelos servos de Deus. Esse é o Apocalipse. Aos seus servos. Vamos falar um pouquinho mais sobre aos seus servos. Existem muitos que são servos sem qualidades aprovados por Deus. Você sabia disso? E aí eles pensam ser servo, mas nas suas qualidades, nas suas motivações,
eles comprovam ao contrário, eles comprovam que não são servos de Deus. Sabem que há muitos mais desviados da igreja. Você sabia? Tem muito mais desviados da igreja do que membros. E por quê? Uma das razões é porque não compreenderam o que é ser servo de Deus, ou não se submeteram à qualidade de servo de Deus. E depois de ouvir a palavra, se desviaram. Tem muito, olha, se os desviados voltassem para a igreja, daria 4, 5 vezes mais evangélicos. Por quê? Porque não entenderam. Não quiseram se submeter, não quiseram ser servo de Deus. E nós vemos, prezado, que tem alguns tipos de servo. Eu vou apresentar 2 aqui e um que é correto. Esses 2 não são muito corretos, mas dá para descrever nos dias de hoje os servos de Deus. Servo por conveniência. Essa não é a maneira correta de ser servo de Deus. Não é aprovado por Deus ser servo por conveniência. Esses querem o quê? Ganhar lucro. Eles vêm para a igreja para ganhar lucro com a fé. Eles fazem da fé algo lucrativo. Algo lucrativo. Eles querem ganhar. E ser crente, se for olhar para o lado monetário, não teria resultado nenhum, né? Até na realidade a gente que é crente mesmo, a gente paga para ser crente. Louvado é o nome do Senhor. Mas a gente faz isso porque a gente não vive por conveniência. Louvado é o nome do Senhor. Vamos escorrendo aí para nós ver os tipos de servos que nós temos. E você pode até analisar e ver. Se você é humilde, vai ver que tipo de servo você é. Então esses querem ganhar lucro com a fé. Chegam na igreja, já querem ganhar lucro. De uma maneira ou de outra, eles querem ganhar dinheiro. Eu vou lá na igreja porque eu quero ganhar dinheiro na igreja. Eu acho que na igreja não é lugar de ganhar dinheiro, não. Não. Ganhar lucro com a fé. Querem tudo que Deus possa lhe oferecer, mas não querem servir, querem ser servido. Qualquer coisa tem que pagar. É o preço. Não faz nada ao não ser pelo dinheiro. Não dá nada para a igreja, a não ser pelo dinheiro. Eu prego pelo dinheiro. Eu trabalho pelo dinheiro. A visão desse servo por conveniência é no dinheiro. Mas se um dia faltar isso, se um dia vier luta, perseguição, aflição e vai lhe atingir, se ele não ganhar dinheiro com a sua fé, ele já se desvia. Porque o objetivo não é ser servo de Deus, era ganhar dinheiro. E quando chegou a aprovação, ele viu que não dá para ganhar dinheiro, ele desvia. A motivação dele era ganhar dinheiro. E aí ele se frustrou na motivação de ganhar dinheiro, já acha que a igreja não serve mais para ele. Por quê? Porque não é servo de Deus. Não é servo de Deus. Não conhece o valor das coisas de Deus. Não. Ele
não dá valor às coisas de Deus, mas apenas o monetário. São movidos por dinheiro, e não são movidos pelo amor. Tem muitos nos nossos dias, e são mentes dominadas pelo Deus de papel, vamos dizer, pelo diabo, né? Pelo espírito maligno monetário. É normal a gente querer ganhar dinheiro, sim, é normal. E a gente, quando puder ganhar, tem que ganhar, sim. Mas quando se trata das coisas de Deus, aí é perigoso. Ele se revela, se ele sabe cantar, se ele sabe pregar, ele já revela seu lado monetário. Já revela a sua visão. As duas bagas do olho dele tem uma cifra assim de dinheiro. Como tem nos dias de hoje. Só quer ganhar, quer lucrar. Servos de Deus? Não. Servos do dinheiro, de papel. Servos, nós temos também os servos por medo. Não dá para servir ao Senhor por medo. Não. Eles são medrosos. Eles servem a Deus com medo do inferno, com medo do diabo. Serve a Deus com medo dos acontecimentos. E assim vai. Ele serve a Deus por medo. Só porque serve por medo. O que acontece? Os servos não prosperam. Não prosperam porque a motivação deles é o medo. Você é servo de Deus, ou você é servo de Deus por medo? Eu estou na igreja porque estou com medo de ir para o inferno. A motivação não é essa para ser um servo de Deus. Agora vamos para a motivação correta de ser servo de Deus. Servos por amor. Opa, agora é correto. Servo de Deus por amor. Tudo que você faz na igreja tem que ser por amor. Se você não tem amor das coisas de Deus, nem faça nada. Não. Se o amor de Deus dentro do teu coração não motivar você, não faça nada, não. Você não é apto para trabalhar na obra do Senhor. A não ser por amor. Por amor. Não é por dinheiro, não é com medo do inferno, mas é por amor, porque você conhece Deus. Você sabe que Deus não é um patrão ruim. Deus não é aquele patrão que não paga o seu empregado, não. Tudo que você fizer de bom e de ruim, né? Mas vamos falar aqui do lado bom. Tudo que você fizer de bom na obra, Deus vai te recompensar. Te recompensa com saúde, te recompensa com dinheiro também, com sobrevivência. Te recompensa. Recompensa de Deus em todos os lados. Ele abre oportunidades para você trabalhar. Tudo é Ele que faz. Por quê? Porque Ele olha que você faz a obra de Deus por amor. Se você não tem amor para a obra de Deus, nem leva o teu dízimo. Não. Quem não tem amor de Deus no coração, não contribui na obra do Senhor. Ele não é servo de Deus por amor. Eu devolvo meu dízimo na igreja rigorosamente, porque eu sirvo por amor. Ainda mais, quando eu vou separar, eu recebo o meu pagamento,
E quando eu vou separar o meu dízimo para o Senhor, eu podia pegar qualquer nota dali do meu pagamento. Podia pegar qualquer nota para entregar para a igreja, para entregar para a obra de Deus. Mas sabe o que eu faço? Eu procuro as notas mais novinhas que tem. Eu levo as melhores notas para o Senhor. Além de eu devolver o dízimo, eu faço isso, eu procuro as notas. Quando eu vou dar oferta, eu procuro as melhores notas, que estão em mais perfeito estado. Agora, se eu tiver tudo meio velho assim, daí eu dou, porque eu não tenho outra. Mas eu procuro as melhores notas. Tudo vale a mesma coisa. Se eu pego uma de 50, que está rasgada, ou escrita, ou velha, né? Ela vai valer os mesmos 50. Eu pego uns 50 bem novinho, com cheiro de banco. O valor é a mesma coisa. Só que como é para Deus, como eu estou contribuindo por amor, eu vou escolher o melhor para o Senhor, até nesse sentido. Isso é servir a Deus por amor. Glória ao nome do Senhor. Servir a Deus com carinho. Deus olha assim e diz assim, ele rigorosamente contribui com o dízimo. Mas ele tem um diferencial. Deus fala para Jesus. Jesus, qual o diferencial? O diferencial é que ele escolhe as notas melhores. Quer dizer, ele pôs carinho naquilo que ele fez. Ele deu de coração aberto e ainda demonstrou carinho. Isso é carinho. E quando nós trabalhamos para o Senhor, tem que ser com amor. Tudo que você fizer, você tem que fazer com carinho, no melhor que você puder. Se você não pode fazer melhor, faz o melhor que você puder, porque é por amor. Aí Deus olha do céu e diz, é meu servo. Esse é meu servo. Porque ele faz por amor. Ele se dedica. Eu canto na igreja, mas eu ensaio bastante. Me preparo, oro, busco ao Senhor, peço para o Senhor abençoar meu louvor. Isso eu estou demonstrando carinho. Quando eu oro pelo aquilo que eu faço para o Senhor, eu estou demonstrando carinho para as coisas de Deus. Se eu fizer tudo uma lefachada assim, tanto faz. Isso não é por amor. Glorificado é o nome do Senhor. Isso não é por amor. E na obra de Deus, tudo tem que ser por amor. Então, esses são os servos por amor. É para esses que Deus mandou revelar o Apocalipse. Que tipo de servo você é? Por conveniência, qualquer coisa, não me pagam nada, me dão nada, e ainda reclama? Não é de Deus. Aí eu vou fazer porque eu tenho um medo da mão de Deus que é pesada, medroso. Não. Mas eu vou fazer porque é para Deus. Você não faz para o pastor, você não faz para a igreja. Você faz para Deus na igreja que Ele te colocou. Oh, bendito é o Senhor. Viu o segredo de trabalhar para o Senhor por amor? Eu não tenho interesse nenhum financeiro. Quando eu precisar, eu oro ao Senhor e Deus vai arrumar alguém para me servir. Deus vai arrumar alguém para me ajudar naquela situação difícil. Deus arruma mesmo, porque a gente faz as coisas
por amor. O amor arde dentro do nosso peito. E o servo de Deus, ele tem o maior prazer. Quando o pastor diz, irmão, faz assim para mim, faz esse trabalho assim, irmão. Ele diz, é um prazer. Irmão, dá para você pregar? É um prazer, pastor, é um prazer servir. Ele faz com alegria. Ele não está fazendo para o pastor, ele não está fazendo para a igreja. Ele está fazendo para o dono da igreja. A igreja não recompensa ele, o pastor não recompensa ele. Mas aquele, você não perde não. Não perde. Não perde. Se você fizer por amor, desprovido de interesse. A igreja tinha que ter uma plaquinha aqui. Aqui nós servimos ao Senhor desprovido de interesses, tanto monetário como status, fama. Desprovido. Na igreja você tem que servir ao Senhor desprovido de tudo, a não ser cheio de amor, o amor de Deus na nossa vida. Oh, que Deus nos dê desse amor. Esses que trabalham por amor podem contar. Eles podem estar em grandes lutas e perseguições, mas nunca desistem da fé, nunca reclamam e nunca desistem da fé. Com dinheiro, sem dinheiro, desempregado, em um bom emprego, rico, com fartura, ou até pobre, até muitas vezes da miséria. Ele tem prazer de servir a Deus, servir a obra de Deus. Quando nós ajudamos algum irmão, nós não estamos tecnicamente fazendo isso para o irmão. Nós estamos fazendo para Deus, porque é Ele que recompensa. Oh, bendito é o Senhor para sempre. Você é servo de Deus? A motivação do servo de Deus por amor não é medo do inferno, não é conveniência, não, mas é o amor de Deus que constrange. Ele conhece o Deus provedor e sabe que Deus nunca irá lhe abandonar e nunca vai falhar com ele. Deus é fiel. Oh, glória! Ele cresce com as lutas, cresce na época dos contratempos, pois tudo isso leva ele a estar mais perto de Deus. Oh, bendito é o Senhor. Você é servo? Que tipo de servo dessas 3 qualidades que eu apresentei que você se encaixa? Serve por conveniência? Servo de Deus por amor? Ou servo com medo? É só para o servo de Deus por amor que, através de Jesus Cristo, ele revelou o Apocalipse para nós entender. Breve há de acontecer. A expressão em breve indica a proximidade dos eventos revelados. Em breve é significativo porque para Deus o tempo é diferente do nosso. É diferente. O em breve nosso é muito curto. E o de Deus muitas vezes é longo. Bendito é o nome do Senhor. Deus não vê o tempo como nós vemos. O que parece demorado para nós está sob o controle de Deus, embora o tempo para nós possa parecer longo, para Deus muitas vezes é logo ali. A perspectiva de Deus é diferente da humana. Totalmente diferente.
Essa mensagem não é sobre eventos distantes do tempo, mas sobre algo que está prestes a acontecer. A promessa de que em breve essas coisas acontecerão nos convida a viver com expectativa da volta de Cristo. Temos que estar sempre preparados, se preparando. Nunca esquecer que estamos próximos da volta de Cristo. Como isso muda a nossa maneira de viver no dia a dia? Estamos prontos para a sua volta? Isso deve impactar as nossas decisões, as nossas prioridades e maneira de tratar os outros também. Tem que tratar bem o teu irmão, viu? Por quê? Porque você serve de Deus por amor e porque você está na expectativa da volta de Jesus Cristo. Sabendo que a promessa de Deus se cumprirá no seu tempo, em breve acontecerão. A mensagem de Deus é comunicada através de anjos mensageiros, que servem ao propósito divino. Isso nos lembra que Deus utiliza diferentes meios e diferentes pessoas para revelar a sua vontade. Precisamos estar atentos às mensagens que Ele nos envia, seja através das Escrituras, seja através do Espírito Santo, até na igreja de algum irmão, usado na palavra, e até com a aparição de anjos. É possível um anjo aparecer e trazer uma mensagem. Isso é normal, é físico. Isso é possível, aconteceu com muitos e comigo também. Mas não é que Deus vai falar apenas por anjos, Deus fala. Às vezes Deus fala até com outra pessoa que vem nos entregar uma mensagem. Às vezes não sabe nem o que está falando. Ele não sabe por que está falando, mas a gente entendeu que era Deus falando com a gente. Deus tem diversas maneiras. Deus pode usar uma criança para trazer a sua mensagem. Aqui diz assim também a João, receptor desta revelação. A escolha de João, um dos apóstolos, pastor, presidente das igrejas, mostra que Deus confia a sua mensagem àqueles que têm um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Isso nos ensina sobre a importância de estarmos próximos de Deus para receber a sua orientação. Muitas vezes Deus quer falar conosco, mas nós não estamos prontos a ouvi-lo, estamos distantes e não vamos escutar quando Ele fala. Aqui Jesus não está convidando a conhecê-lo mais profundamente. Você não tem vontade de conhecer mais a respeito da tua fé, a respeito de Jesus Cristo? Assim como João recebeu a revelação e a compartilhou, nós também somos chamados a ser mensageiros da esperança que encontramos em Cristo. Quais são as maneiras que podemos compartilhar essa esperança com o mundo ao nosso redor? Pode ser através de ações, palavra, serviço. Somos portadores dessa mensagem revelada a João. Como estamos aplicando o que sabemos sobre Cristo em nossa vida, há áreas de desobediência que precisamos entregar a Ele. Muitas vezes é falta de entrega, entregamos uma parte, mas não entregamos outra. Que passos podemos dar para nos aproximar mais de Cristo? Talvez isso signifique dedicar mais tempo à oração, mais tempo ao estudo da palavra, buscando comunhão com os demais irmãos. Sabia que isso também é importante? A comunhão com os irmãos é que nos faz crescer.
precisamos ter comunhão com os irmãos. Na igreja é assim, tem diversos tipos de crente. E Deus trabalha conosco desta maneira. Muitas vezes Ele usa aquela pessoa difícil que ainda está se preparando para nos provar. E eles vêm, nos acusam, nos maltratam, nos afrontam, nos confrontam. E nós ficamos nervosos. Mas o certo é que eles são enviados por Deus para nos provar. E eles nos trazem bênção espiritual quando nós suportamos eles. Aí na igreja assim, Deus usa aqueles para nos ajudar a não cair. E Deus usa outros para nos perseguir e maltratar, para provar a nossa fé e nos fazer crescer espiritualmente. Não tem coisas melhor para o crente crescer espiritualmente do que sofrer afronta. Sofrer afronta e se portar como servo de Deus na hora da afronta. Bendito é o nome do Senhor. Jesus Cristo deve ser o centro da nossa fé. E a revelação que temos dele é um convite à esperança e à transformação. Ele quer nos ajudar a compreender para viver a revelação que ele nos deu. Que possamos responder esse convite com corações abertos e dispostos a viver para Deus. Esse é o livro de Apocalipse. Glorificado é o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Eu trouxe aqui apenas uma palavra nesses 3 versículos, em síntese ainda, porque o tempo, eu acredito que já está bastante grande. E tem muita coisa para nos aprender. É uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria, é o Apocalipse. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ler mais o Apocalipse. Deixa eu ver que tamanho que está o meu vídeo aqui. 52, só essa palavrinha. Então eu vou ter que encerrar por agora. Que Deus possa nos abençoar, nos dar graça. Outra vez nós estaremos falando, e eu ainda tenho que falar mais sobre isso, sabe por quê? Praticamente eu nem comecei. 3 versículos, hein? Praticamente eu nem comecei a falar. Louvado é o nome do Senhor. E eu espero que seja de grande valia para a tua vida. Abre o teu coração para aprender as coisas de Deus. E eu estou ensinando hoje. Sabe por quê? Porque alguém me ensinou. Bendito é o nome do Senhor. Eu ensino porque eu aprendi. Tem muita gente ensinando, mas não sentou para aprender. E é errado. Para ensinar tem que sentar para aprender. E eu tenho, no mínimo, uns 40 anos de escola dominical, todos os dias. Eu aprendi sentado nos bancos. Eu era assíduo frequentador das escolas dominicais, da Assembleia de Deus. Então eu aprendi para mim ensinar, né? E eu quero ensinar as coisas que eu aprendi. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Outra hora nós voltamos, talvez nesse mesmo versículo aqui, para nós desvendar mais alguma coisa. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê vitória, que Deus nos dê força, que Deus esteja conosco em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.